conferência ela começou, na verdade, num grande encontro que aconteceu no final de 2016, onde se decidiu o tema junto com técnicos das secretarias estaduais de educação. Esses técnicos voltaram para os seus estados com a notícia: vai ter conferência e o tema vai ser água. Então o MEC faz um chamado às escolas, né, e lança a Conferência Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. Escolas, para fazer conferência infanto-juvenil, você precisa fazer isso. O que é isso? Estuda-se o tema e faz a conferência na sua escola, elege o seu delegado e um projeto de ação sobre o tema. A conferência, ela traz para dentro da escola uma mudança na sua rotina, no seu dia a dia, e também ela promove um diálogo constante com a comunidade, com os gestores, e muda realmente o modo de pensar, de agir da escola em relação à questão da educação ambiental e do meio ambiente. Essas escolas, elas são mobilizadas por uma comissão, que é a Comissão Organizadora Estadual da Conferência. A COI é composta por várias instituições, mas quem coordena é a Secretaria de Educação. Então a Secretaria de Educação, ela tem essa capilaridade de chegar no município, na escola, então ela mobiliza essas escolas. Nós temos um grupo formado por membros da própria COI, mas também de outros setores do próprio governo do Estado, das secretarias, que estamos então encarregados de trabalhar com uma espécie de facilitadores, o que nós chamamos de formadores, entre as diferentes oficinas que envolviam a apresentação dos projetos por parte dos delegados. Agora, é muito importante registrar que esse é um processo totalmente autônomo por parte dos delegados. É uma conferência infanto-juvenil. São eles que escolhem os projetos. O jovem escolhe o jovem. É um papel muito importante que essas comissões exercem em cada estado. Elegem sua delegação, traz o seu projeto de ação e essa delegação é que participa aqui desse momento, que é o momento da etapa nacional. Bom, o facilitador, ele é aquele jovem que está acompanhando o processo de conferência desde a sua cidade e veio acompanhando a etapa estadual, ajudou na escolha dos delegados, ajudou na escolha do projeto e organizou desde a sua cidade todo o processo para a delegação chegar até aqui. E aí ele vem para a Nacional se preparar, passa por um momento de formação, onde ele aplica toda essa metodologia durante os dias da conferência com as delegações. Quando eu era delegada, eu vi os outros facilitadores e falava assim: nossa, eu quero fazer esse papel, eu quero sensibilizar os outros, eu quero ter essa animação. E é isso que a gente faz, a gente vem para motivar eles, para animar, para encantar e para estar junto, para dizer que, olha, nós também somos um pouquinho mais velhos, mas nós ainda somos jovens e temos capacidade de passar e aprender também com vocês. Porque, como a gente fala, uma geração aprende com a outra e a gente traz isso para a conferência. Essa conferência ela tem princípios de inclusão. Então, quando você inclui uma criança que é de uma comunidade pobre, que não tem perspectiva de futuro, que vem de uma realidade dura, que a gente se dá com uma conferência dessa, que é recebida com carinho, com afeto. Tem casos de crianças que, infelizmente, não tiveram esse afeto muitas vezes da família. Quando chega aqui, a gente tem esse papel de mostrar que o mundo tem esperança. E um dia mostraram para mim. Eram os antigos amarelinhos, que foram os facilitadores da quarta conferência, que foi a penúltima, né? E a penúltima quer ser a última, tá, gente? Daqui para a próxima. E quando a gente vê um jovem se importando com o mundo, cria aquela esperança, sabe? Então, quando eu vim em 2013, que eu pensava que, assim, eu teria que ser mais uma estatística ruim, e eu vi aqui que eu posso sim ser uma estatística boa no Brasil, eu vi que esse era o meu maior grito de resistência na minha comunidade, na minha luta, na minha família e em todos os cantos. Quando a gente tem um exemplo bom, a gente serve de exemplo para outras pessoas. O facilitador ou guardião,
Eles são como se fosse o guia da comunidade. Eles são jovens, de 18 a 30 anos. Os jovens, eles são a força motriz de qualquer transformação social. Participar do processo de conferência como delegado, ele abre o teu olhar num processo de experiências. A conferência, ela te coloca num espaço onde você vai ter várias experiências, não só para o lado profissional, como a questão de você se descobrir nas estações do conhecimento, em algumas oficinas, como também em termos de militância. Tipo, você encontra delegados com os mesmos ideais, pessoas com os mesmos ideais, apesar da diversidade entre Estado, cultura, língua, religião, você vê e pauta conversas com pessoas que têm os mesmos ideais que o seu. E aí você acaba se juntando a elas e construindo o coletivo. E é daí onde o nosso coletivo jovem de meio ambiente nasce. E aí a gente passa a se juntar nos nossos estados e a trabalhar e contribuir nessas ações. O termo facilitador é porque a gente traz a ideia de que os jovens que estão aqui, eles são protagonistas do que eles estão fazendo. Então a gente não vai dizer para eles como fazer. A gente vai facilitar o processo para que eles mesmos façam, né? Por isso que a gente usa esse termo de facilitador. Não é como numa escola que a gente é professor, vai ensinar eles. A gente facilita com que eles, o que eles já têm, né? É uma troca gigante, porque sim, eu estou trazendo para eles um pouco do saber que eu reuni aí nos meus últimos anos de trabalho, de pesquisa e prática com as danças circulares, mas é uma troca quase que de igual para igual. Assim, a quantidade do que a gente aprende com eles não são facilitadores dessas nascentes, desses meninos que vão chegar por acaso. São jovens muito dedicados, muito competentes, muito apaixonados, né, por essa tarefa de serem guardiões da natureza. E é, sobretudo, uma recarga de esperança que todo brasileiro merecia dar uma passadinha por aqui. Foi maravilhosa, nossa, a melhor recepção, assim, que, nossa, foi muito legal. Não tem palavras, porque, tipo, nossa, muito bom. Foi a primeira vez que a gente teve uma recepção tão maravilhosa quanto essa. Por mais que as coisas sejam simples, mas elas são as melhores. As coisas simples são as melhores. Quando a gente chegou, a gente foi recebido a cantos e danças. Então, além da gente estar aqui com esse aprendizado tão bom, tão gostoso, um clima diferente, um lugar assim melhor do que até hotéis, a gente foi recepcionado muito bem. As águas formam a metodologia da conferência, porque a gente está aprendendo a fluir nesse fio metodológico que a gente construiu, mas a gente co-construiu de uma forma muito participativa. O caminho que a água percorre, desde a sua nascente até chegar ao mar, vai ser a nossa jornada aqui no processo de conferência. Essas crianças, elas vão representar, por exemplo, as nascentes. Cada criança é uma nascente. Quando elas começam a se agrupar, a se encontrar, e aí a metodologia vai trabalhar com isso, então, a cada 8 crianças eu vou ter um riacho. A cada 16 crianças eu vou ter um rio. Então, os riachos vão se encontrar, os rios vão se encontrar, vão formar bacias hidrográficas, vão fazer o caminho até chegar ao mar. E quando a gente chegar ao mar, que é o dia final da conferência, os participantes vão perceber que nós somos todos um único mar. Quando a gente cria um ambiente seguro, né, e propício, estimulante, para os seres aprenderem, todo mundo vira criança. As professoras enlouquecem também. Primeiro elas tomam um susto que os alunos delas são capazes de fazer. A gente esquece disso, né? Aquelas crianças são poderosas. Se ela dá uma boa pergunta, eles saem explorando sem medo e colaborando.
né? Então, criar esse ambiente, todos nós gostamos disso. Quando isso acontece, a criança fica em pé de igualdade com qualquer outro adulto, né? Se o adulto também se soltar e ficar livre, aí sim nós conseguimos trocar coisas num pé de igualdade. Um aprende com o outro. E geralmente os mais velhos aprendem mais que as crianças, né? Todos nós temos histórias da nossa família, nosso filho, que de repente uma conversa de mesa, todo mundo cheio de problema, aí a criança vai lá e fala, e se a gente fizesse uma outra perspectiva, né? Aí os adultos olham assim para cada um do outro e fica, né? Então, criar esse ambiente tem a troca de gerações. Então, quando a gente entrega para eles uma metodologia onde o brincar, onde o jogo é central, a gente tem deles o melhor deles, né? E desse jeito, um jeito também deles, estando no seu melhor, na sua máxima potência, espalhar isso nas suas escolas, nas suas famílias e na comunidade. A gamificação foi, assim, uma metodologia que veio contribuir muito, porque nós, no olhar didático-pedagógico, muitas vezes nós ainda temos alguns educadores que têm uma certa resistência com a questão das mídias, né, dentro da sala de aula, e a gamificação veio mostrar o quanto essa ferramenta é poderosa, que nós temos que nos unir a ela. Ao invés de a gente focar na ensinagem, na pedagogia que eu vou ensinar para eles os conteúdos em oficinas, em plenárias, a gente vai focar na aprendizagem. É ensinagem versus aprendizagem. Como é que eles aprendem coisas? E a atitude é outra. Como é que eles vão em busca do conhecimento, descobrem, têm o prazer de descobrir conhecimento e aprender tudo que eles puderem dali. Então é uma coisa que a gente precisa no mundo de hoje, né? Nossas próximas gerações, elas vão estar lidando com coisas que os professores deles não sabem. Então eles vão ter que, mais do que ser ensinados, ter que aprender a aprender, que é um dos pilares da ONU também, né? Aprender a aprender. Então como é que a gente cria espaço para eles, já que a escola ensina, como é que a gente cria espaço, oportunidades para eles aprenderem? E a criança é super poderosa, essa missão de aprender é complicadíssima, até para nós adultos, né? Como é que eu lido com essa tecnologia, como é que eu lido com essa inflação, como é que eu lido com essa crise? A gente fica travado com isso, né? Não sabe o que fazer, fica à mercê dos outros, né? Como é que a gente treina as próximas gerações para aprenderem a aprender? E isso pode ser prazeroso, não é uma coisa que dá medo. Nós adultos estamos com medo do mundo que vem aí, né? E o mundo dá medo mesmo. Como é que a gente ensina nossos filhos, nossos netos a não terem medo desse desconhecido, mas olhar para isso como uma aventura, né? A criança já tem isso naturalmente, ela é biológico. Quando ela é pequena, ela quer explorar, ela olha para aquele escorregador, dá aquela, né, não é o medo, dá aquela tensão, ela vai testando como é que eu subo, aprende uma com a outra, vai lá e se joga. Entendeu? Então, o desconhecido é um mistério, o desconhecido, o misterioso é uma oportunidade de maneira a subir e eu aprender mais coisas. Então, o design da conferência vem para isso. Vamos criar espaço de aprendizagem, né, e uma atmosfera de aventura. É muito importante a gente estar aprendendo novas maneiras de interagir com as crianças, porque o processo de educação ambiental, ele precisa ser constantemente renovado e ele precisa ser cativante. E a maneira como a gente está aprendendo a lidar com as crianças aqui está deixando até os facilitadores que já têm um pouco mais de idade encantados com o processo, com a metodologia utilizada. E pra gente, na minha realidade onde eu vivo, vai ser revolucionário, porque a gente ainda segue aquele padrão de escola de é assim, 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 assim. A gente tá aprendendo a jogar, a brincar com o meio ambiente. Uma coisa interessante que eu vi hoje foram os adultos no espaço jogando, aprendendo também através da brincadeira. Eles estavam aí fazendo uma caça ao tesouro sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável e você via os adultos igual criança se divertindo, gostando, aprendendo. Então a gente percebeu que não é só para criança que a gamificação funciona bem. Os adultos também gostaram e é um resgate da nossa criança interior para a gente aprender de uma outra forma, para que então a gente possa também ensinar de uma outra forma. Foi apresentado para a gente, né, alguns jovens, né, que foram delegados em outras conferências e hoje estão aqui numa outra posição, né, ou seja, como um guardião,
né, seja né, como numa comissão organizadora estadual. Então, assim, isso pra gente é gratificante, né? Tava até comentei com a Rafael, Rafael, eu lembro daquele menino ali na segunda conferência, né? Hoje é um homem feito, hoje é um homem, era um rapaz. Né? Então, assim, isso é muito legal, a gente ter esse contato, né? A gente vê que amplia os horizontes e ele vai carregar isso para sua vida profissional. Certamente ser um profissional com um olhar diferente, né, em relação às questões ambientais. Nós estamos aqui formando cidadãos, né? Para além, nós temos, na verdade, uma grande base, a questão ali ambiental, com o tema água gerador. Mas é uma formação cidadã, uma formação para a vida. E essa formação comprometida, quando ele volta, e como nós temos já 15 anos de história, ele volta para um grêmio estudantil, ele volta como uma liderança, ele volta para o movimento lá social. Nós temos, assim, relatos de alunos que foram depois vereadores, líderes, ou seja, então ele para uma assim, formação para agregar outras pessoas nesse processo. Então, é uma semente vindoura que dá bons frutos e raízes e galhos muito fortes. Saindo da primeira conferência, eu cheguei na minha comunidade, então, organizando as demandas que a conferência trouxe. A primeira conferência trouxe as convidas, que são as comissões de meio ambiente e qualidade de vida. E aí, no meu estado, como um todo, eu me tornei a guria convida, porque todo mundo me conhecia porque eu estava nas escolas montando, então, auxiliando na montagem dessas comissões de meio ambiente nas escolas. Para te ter uma ideia, depois da segunda conferência, com a terceira conferência, nós começamos a fazer fóruns estudantis de convidas. E a gente tem mais de 450 jovens por cada fórum que a gente faz, que é anual, e é tudo fruto das conferências. Olha, quem conhece se encanta. Eu conheci lá no passado, me encantei, até hoje eu sou eterno apaixonado. Não tenho mais idade de ser coletivo jovem, mas eu estou brincando com os meninos que a gente vai criar o coletivo jovem sênior, dos mais antigos. Mas assim, é exatamente a energia dessas crianças, a força que essas crianças trazem e ver o Brasil representado de norte a sul, de leste a oeste, ver que tem gente que faz, que atua em todas as localidades. Que essa era uma grande ansiedade que a gente tinha. Será se só eu que me preocupo com a educação ambiental, com o futuro do nosso meio ambiente? Não, não sou só eu. Aqui nessa conferência a gente consegue ver pessoas em todo o Brasil que se preocupam. E isso é a grande mágica, a grande magia, a grande força que me motiva a estar aqui hoje e estar nos todos os últimos 15 anos que eu tenho participado. Tem como a gente separar água de saneamento, de clima, de consumo sustentável, de combate à fome. Então isso tudo está interligado nessa perspectiva de uma educação que trabalha o social junto com o ambiental. E nessa abordagem de implementar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a gente tem os dados atuais que a gente quer superar, né, nessa Agenda 2030. A ANA ela já está consolidada na área de recursos hídricos, mas a gente agora adentra com educação ambiental nas escolas, no MEC, no Ministério do Meio Ambiente, trabalhando a questão da água de forma mais incisiva. Então, hoje está aqui com esses estudantes, né, com esses delegados, nesse momento, culminando um trabalho, né, que vem de conferências municipais, estaduais, e culminando agora nesse momento, significa a gente trazer para a concretude da escola, que é onde se faz, né, o currículo se faz vivo, as questões ambientais. Que nós vivenciamos aqui, né, nós levamos subsídios para organizar o encaminhamento das políticas públicas. Daqui, né, deste momento, da quinta conferência, saem encaminhamentos que vão balizar, né, 2019 e 2020, muitas das políticas públicas do MEC no aspecto formativo, didático e pedagógico que vai chegar em sala de aula. Essa quinta conferência é bem boa a hora, porque assim a gente
pode avisar para outros estados o que está acontecendo, se eles quiserem nos ajudar também. E a vocês também, né, para vocês conhecerem mais, né, todo o nosso Brasil. O meu projeto é o mau uso e a poluição da água potável do açude público de Ribeirópolis, Sergipe. O nosso projeto consiste em 3 itens. A conscientização dos moradores locais através de folders, a proteção das nascentes e, por último, e não menos importante, a recuperação da mata ciliar num local próximo ao colégio. Chegamos nesse último dia com as nascentes, né? Nossos delegados e delegadas muito integrados, muito entregues à proposta metodológica que a gente propôs. Eles começaram o dia nas suas bacias hidrográficas e foram para as estações de conhecimento, que são as oficinas. E aí tem diversas atividades acontecendo, para que eles voltem para suas escolas e possam aplicar e enriquecer os projetos deles. É legal porque descontrai um pouco daquela coisa, sabe, palestra, aquela coisa de sempre que a gente acaba na escola, a gente normalmente tem palestra, a gente nunca tem um jogo, assim, que nem está sendo essas atividades. Eu acho legal, assim, uma maneira da gente descontrair, mas mesmo estando ligados no que está acontecendo com o projeto, com a conferência, né? Além da experiência de estar aqui trocando aquelas ideias científicas, expondo nossos trabalhos e nos importando com a água do planeta, a gente também vai levar, quando voltar para os nossos estados, essa experiência de amizade. Eu espero sair daqui com um conhecimento mais aprimorado, né, sobre reaproveitamento da água da chuva, sobre conscientização da água, que a gente até agora não tinha pensado nisso, e está levando ideias para poder ser concluídas na minha escola, né? É um momento em que o coração começa a ficar apertado, porque já começa a chegar a saudade de tantos momentos sensacionais que passamos juntos. A 5ª Conferência Nacional, a gente sabe, né, de tantos problemas, dificuldades que enfrentamos, mas é emocionante, é revigorante você chegar em um dia como hoje, saber que a conferência está acabando e saber que muitas sementes vão ser espalhadas pelo Brasil afora. E isso, assim, é motivação para a juventude, motivação para tantos professores, acompanhantes de delegações que estão aqui hoje em São Paulo. Eu espero que eles saiam daqui felizes, sobretudo, com muita vontade de voltar para casa e contar o que eles viveram aqui, com coragem para isso, né? Com alegria de compartilhar o que aprenderam. A gente tem gerações incríveis, aqui a gente está vendo, que tem o poder, já vieram com o poder de fazer as mudanças que a gente sempre sonhou. A gente precisa dar espaço para eles, precisa acreditar neles, dar espaço e ficar em volta assim acolhendo. Estou aqui, se precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Quando essas constelações se reúnem, as corretas, né? O Ministério do Meio Ambiente, o MEC, os CJs, os coletivos jovens, enfim, as diversas metodologias, pedagogia da cooperação, Jornada X, é muita gente, as COIs, Rejuma, tanta gente que ama o meio ambiente, né? Se a gente se encontrar num momento, num lugar amistoso, de cuidado, de confiança, de generosidade, esse tipo de reação acontece. Aí a gente pode juntar esses recursos todos, despejar esses recursos todos nas nossas próximas gerações e eles vão fazer a mudança que a gente quer ver. A gente bateu cabeça. Se a gente der o suficiente para eles, não vão bater cabeça não, vão bater coração. Eu tô vivendo um sonho e o que eu tô levando? Tô levando conhecimento, tô levando esperança de um mundo melhor e de um Brasil novo, mais limpo, mais sustentável, menos poluído e que as pessoas se conscientizem e não poluam mais, não façam nada que desvalorize ou desmereça o nosso
nosso Brasil, nosso mundo. Eu me sinto realizada. Quero ser facilitadora para outros alunos também terem portas abertas, terem oportunidades maiores. Quero lutar para o mundo ser melhor. Um lugar melhor, um lugar que visa a educação, um lugar que existam pessoas preocupadas com os recursos, não só com eles, mas com outros talentos que também apresentarão, que serão apresentados. Para mim isso é mágico. Eu quero ser, tenho muitos sonhos e tenho certeza que eles serão realizados com fé em Deus.